Olá, eu sou a Daniele e nesse vídeo eu vou apresentar o meu trabalho da disciplina de Sistemas Multirobóticos. Bem, o cenário que eu escolhi foi o de navegação líder e seguidor, que também é conhecido como platônio. A ideia desse cenário é bem simples. Basicamente eu tenho dois robôs, os que eu escolhi aqui foi o Pioneer P3DX, e aí eu tenho um ambiente com vários obstáculos. O robô da frente, que é esse aqui que eu estou passando o cursor em cima, é o robô líder. Ele vai se movimentar sozinho e vai desviar dos obstáculos. E o robô de trás é o seguidor, que o que ele precisa fazer basicamente é acompanhar o líder e permanecer sempre atrás dele. E aí, para fazer isso, os dois robôs eles precisam se comunicar. E aí essa comunicação foi feita utilizando os signals do Copelio, que era justamente um dos requisitos do trabalho. Então, primeiro eu vou mostrar aqui o ambiente de simulação. Aqui nós temos o robô líder, que é esse da frente, como eu já falei, e o robô seguidor. E também tem alguns obstáculos espalhados pelo cenário, e eu coloquei essa parede aqui para eles não caírem para o lado de fora. Bem, o líder ele vai utilizar sensores ultrassônicos que vão detectar os obstáculos que estão no caminho e vai mudar a direção dele quando for necessário. E bem, para o robô seguidor, no início eu tentei fazer ele copiar a velocidade das rodas do líder. Só que aí isso acabou gerando muito problema, porque como ele estava copiando os movimentos idênticos ao robô líder, acontecia que, tipo, quando o robô líder via um obstáculo e ele virava, o robô seguidor fazia isso ao mesmo tempo. Só que aí o robô seguidor poderia estar com outro obstáculo do lado dele que ele não estava vendo, porque só quem tem os sensores para ver isso é o robô líder. Então, muitas das vezes acontecia do robô seguidor bater em um obstáculo e ficar lá preso, enquanto o robô líder ia embora. Então, para resolver esse problema que eu fiz de início, eu utilizei outra estratégia, que foi, ao invés de enviar a velocidade das rodas, o líder ele vai enviar a posição e a orientação dele para o seguidor. Bem, no código do líder, vou abrir aqui o script dele. No código do líder, primeiro eu vou obter a posição do robô, utilizando essa função aqui, que é o sim.getObjectPosition. E eu vou obter também a orientação dele, que é utilizando a função de baixo, que é o sim.getObjectOrientation. Depois disso, essas informações que eu obti, elas vão ser enviadas, que é com essas três funçõezinhas aqui, daqui de baixo, que é o sim.setFloatSignal. E aí ela vai enviar a posição X, a posição Y e também vai enviar o ângulo do robô. É basicamente isso de mais importante que o script do robô líder faz. Agora, no script do robô seguidor, de início, ele vai receber as informações que eu estava enviando do robô líder, e aí ele vai receber isso com essas três funçõezinhas aqui, que é o sim.getFloatSignal, e aí ele vai receber a posição x, y e o ângulo do robô líder. E aí depois de receber esses dados, o seguidor ele vai calcular um ponto que fica atrás do líder. O objetivo do robô seguidor não é alcançar o líder, mas sim permanecer nesse ponto atrás dele e também mantendo uma distância segura do robô líder. Bem, em seguida, o robô ele vai calcular a distância até esse ponto e a direção para a qual ele precisa se mover. E aí, com essas informações, ele vai ajustar a velocidade das rodas e vai conseguir acompanhar o líder durante toda a navegação. E bem, é basicamente isso que o robô seguidor faz. O script dele está aqui.
Agora eu vou iniciar a simulação. Tá aqui. Bom, dá para perceber que o robô líder ele está navegando pelo ambiente e está desviando dos obstáculos. E enquanto isso, o robô seguidor ele está utilizando apenas as informações recebidas pelos signals para permanecer sempre atrás dele, ó, tanto que ele dá a volta completa que o robô seguidor deu, de fazer toda a volta, ó. Ele vai vir até o ponto que o robô líder veio e vai fazer exatamente o mesmo trajeto que ele. E aí, dessa forma, os dois robôs eles conseguem trabalhar de maneira cooperativa, que é justamente a proposta de um sistema multirrobótico. E bem, com esse projeto foi possível entender melhor como funciona a comunicação entre os dois robôs, a utilização dos signos no Coppelia, e também eu consegui reconhecer os desafios, que é fazer vários robôs trabalharem juntos. E foi esse meu trabalho. Muito obrigada pela atenção.